Daniel Portela, médico pediatra, vamos falar sobre a saliva espumosa. O bebê que está salivando e às vezes até dormindo também durante o sono, ou mesmo acordado, e sai bolinhas, né, da saliva ali, como se estivesse espumando a boca, tá? Essa pergunta surge aqui nos comentários, daí a importância de você interagir, ajudar a gente a produzir novos conteúdos, além de melhorar esse feedback, né? A gente pede para se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar. Esse feedback é fundamental para que a gente continue fazendo esse trabalho, que aliás o YouTube tem cobrado bastante e dificultado a nossa vida aqui, porque essa taxa de produção de conteúdo cada vez fica mais exigente, tá bom? Então é fundamental o seu feedback. Bem, gente, o que acontece na boca do bebê e ali especialmente ao redor dos 2 meses de idade? No primeiro mês você não vai ver isso, né? Quando vai se aproximando desse segundo mês de idade, você vai começar a ver o que essa mãe traz na pergunta, né? Um bebê que começa a babar, a saliva escorre pela boca e em algumas vezes vai acontecer de espumar, que durante a respiração, né, o bebê elimina um fluxo, né, tem um fluxo de ar que entra e sai pela boca, e até mesmo com a lalação que esse bebê já começa a desenvolver aí, depois desses 2, 3 meses de idade, os sons guturais, ele percebe que ele emite, quando ele permite que o ar passe pela glote, ele emite sons, ele começa a se divertir com os sons emitidos aqui através da glote, das cordas vocais, e então esse bebê tem fluxo aéreo aqui, o ar passando com saliva empoçada nessa boca vai produzir as bolinhas, né, as borbulhas, né, de saliva. Bem, o que essa mãe chama provavelmente de saliva espumosa. E por que isso acontece? Há peculiaridades para isso acontecer. O bebê, né, nessa idade aí, por volta desses 2 meses, há uma linha de amadurecimento das glândulas salivares, então as glândulas salivares começam a produzir mais saliva, uma saliva mais fluida, e esse excesso de saliva que nós, adultos, lidamos com muita tranquilidade, sem nem pensar sobre isso, né? Porque nós simplesmente essa saliva começa a ser empoçada lá atrás, na parte posterior, né? Porque a gente veda os lábios, eu vou falar isso sobre o bebê, a gente veda os lábios, não deixa que a saliva caia da boca, saia da boca, e a gente deglute. Isso é um movimento natural, só que os bebês não têm maturidade para isso. Eles não têm maturidade ainda de fazer movimentos de deglutição seriados, regulares, toda vez que essa saliva se empoça na boca, ele deglutir. Ele não consegue vedar os lábios. Perceba que um bebê nessa idade ainda fica sempre com a boquinha entreaberta, a boca aberta, e aí a saliva começa a empoçar e vai escorrer no canto da boca ou vai borbulhar, tá? Porque ele não é capaz ainda de vedar os lábios, fechar a boca e coordenar essa deglutição junto com a respiração, que aliás é uma habilidade que vai sendo desenvolvida ao longo desses primeiros meses de vida, tá? Então uma saliva que está sendo produzida constantemente e não consegue ser deglutida. Beleza. Até quando vai isso, Daniel? Bem, ao longo do primeiro ano isso vai existir. Nesses primeiros 6 meses é muito intenso. Tá? Tanto que surgem várias dúvidas aí, meu bebê está com refluxo, não, eu tenho um risco, eu já vi que tem um risco de engolir, de respirar essa saliva e ter uma pneumonia aspirativa, né? São coisas muito malucas que vão surgindo aí na internet, no nosso mundo de hoje, muita informação e preocupação desnecessária, tá? Mas a gente vai falar isso logo a seguir. Então, isso vai acontecer naturalmente, não há anormalidade, preocupação, não é risco para o seu bebê, isso faz parte do desenvolvimento, portanto, não precisamos intervir, usar medicação, pensar em doenças, se é um processo natural. Ao longo do primeiro ano todinho, isso vai diminuindo gradativamente, porque o que vai acontecendo é a correção daqueles fatores que eu citei lá. O bebê passa a coordenar a deglutição, engolir a saliva, veda a boquinha, não deixa mais a saliva escorrer, né? Começa a respirar bem pelo nariz, começa a mudar a respiração,
ele coordena melhor esse movimento de respiração, com deglutição, e tudo isso vai acontecendo, né? E os fatores vão desaparecendo e o bebê então deixa de salivar excessivamente e eliminar essa saliva espumosa pela boca. Tá? Depois do primeiro ano de vida, alguns bebês ainda ficam com um tempo, mas né, ao longo do segundo ano de vida vai ser nítido que isso vai desaparecer, certo? Isso não vai persistir mais do que isso aí numa criança normal. Portanto, agora finalizando o nosso vídeo, não tem associação com refluxo, não é porque seu bebê está babando, tá? Refluxo com nascimento de dentes, que é outra causa muito frequente, com dor da gengiva, angústia, porque esses bebês estão na fase oral e eles vão enfiar a mão na boca, eles vão pegar os objetos, colocar na boca. Não tem a ver com fome também, que é outra coisa que surge aí. Ah, meu bebê está com fome porque ele está salivando. Então o bebê de 4, 5 meses, mais para frente, começa a olhar os alimentos e está salivando. Ah, ele está com fome, está com vontade de comer. Tem nada a ver uma coisa com a outra. E tem alguns mitos aí, gente. E eu vou falar do risco também da pneumonia, que é uma coisa maluca, eu não sei como é que vai surgindo isso. Isso acontece em pacientes neurologicamente comprometidos, uma paralisia cerebral, um prematuro extremo, algum déficit neurológico, que o bebê não vai progredir com essas funções neurológicas de deglutir, né, de coordenar, engolir essa saliva. E também tem os reflexos de tosse comprometidos. Isso acontece em pacientes, bebês com problemas neurológicos, tá? Então, um paciente com paralisia cerebral, um prematuro extremo, muito extremo, que teve uma sequela neurológica, isso aí pode acontecer, um risco de pneumonia aspirativa, tá? Mas isso não estamos falando sobre bebês normais, bebês que não tiveram problema no nascimento, não tem um diagnóstico patológico, gente, o que é a imensa maioria dos bebês. Portanto, se seu bebê está nesse quadro da imensa maioria dos bebês sem problemas neurológicos, e não existe esse risco de pneumonia, de respirar a saliva e a saliva ir para o pulmão e fazer uma pneumonia, certo? Então é isso, trata-se de um quadro benigno, portanto, para de preocupação. Como a imensa maioria dos conteúdos aqui, eu sempre tento trazer isso e suavizar esse caminho, porque muitas vezes essa neurose, esse excesso de preocupação vem pela falta de conhecimento, ou um conhecimento desqualificado que circula muito na internet, que hoje nós temos essa possibilidade de circular muito conhecimento. Aliás, eu acho que os conhecimentos inadequados, assustadores, né, tem perfis, canais que trabalham com assustar a mãe, com trazer pânico. Quanto mais assusta. Olha lá aquele perfil que você segue no Instagram, clica lá e deixa de seguir aquilo, para de acompanhar aquele canal que está sempre assustando você, porque não é esse o caminho de uma maternidade suave, de uma maternidade natural, um processo que acontece na imensa maioria dos casos das mães, e eu acredito que é isso que vai acontecer com você, né? Porque você faz parte dos 99% ou 99,5,9% dos casos. Não vai acontecer isso com o seu bebê. Tá? Para de ficar com essas neuroses e deixa de seguir esses perfis que só assustam e estão mais preocupados em ter visualização, em cliques, tá? Porque também acontece muito isso. Suavizar esse caminho, curtir a sua maternidade, ela é muito trabalhosa, então a gente não pode criar mais problemas e preocupação onde não existe. Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal, curte e compartilha, deixa aqui nos comentários suas experiências.